Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Adriano do Prado e eu vou fazer uma aula com vocês hoje sobre fontes históricas e o ofício do historiador. Nós temos então como principais áreas do conhecimento a serem abordadas aqui a possibilidade de analisar e comparar diferentes fontes históricas e formas de narrativa, a capacidade de analisar objetos da cultura material e imaterial. Se preocupa não, ao longo dessa aula eu vou explicar para você esses elementos aí. E como esses elementos são capazes de nos fornecer suporte para a produção do conhecimento histórico, tá? E ainda produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e a autoria na vida pessoal e coletiva. Como assim? Eu vou mostrar para você que você também faz parte da construção histórica, social, familiar e coletiva, sendo um sujeito histórico. Vamos lá? Os nossos principais objetivos desse encontro é falar sobre as fontes históricas, materiais e imateriais, compreender como essas fontes históricas são importantes para que nós, historiadores, possamos produzir o material necessário para a compreensão do passado, tá? Os fatos, os processos, as pessoas, os elementos, os sujeitos, tudo aquilo que compõe um elemento do passado, mas é capaz de nos trazer informações necessárias para compreender esse momento. A história, ela é considerada uma ciência porque ela possui método, um método de pesquisa. A investigação histórica, muitas vezes, ela nos lembra, inclusive, a função de um investigador, de um policial, de um detetive. Por quê? Porque é através da investigação histórica que nós temos acesso aos elementos capazes de nos trazer aquilo que compõe o processo histórico que está sendo estudado. Quais processos são esses e qual é o objeto de estudo do historiador? O principal processo do trabalho do historiador, então, é a investigação. Semelhante, inclusive, a um policial ou um detetive. O nosso objeto de estudo, as pistas que nós usamos do passado, são as nossas fontes históricas. Podem ser fotografias, objetos, documentos, até mesmo entrevistas, músicas, celebrações. Dentro desse mote, nós temos a divisão em dois elementos. São elas as fontes históricas materiais e imateriais. As fontes históricas nos fornecem as pistas necessárias para que, através da nossa investigação, nós sejamos capazes de reconstruir e recontar as histórias do passado, seja dos reis ou do presidente atual, ou até mesmo de um elemento importante dentro da cultura da nossa sociedade, ou também de um elemento importante na história da sua vida. É a partir daí que nós conseguimos compor aquilo que é necessário para o desenvolvimento do nosso trabalho, explicitando para a sociedade e para quem se sentir interessado sobre aquilo que nós estamos trabalhando. Vamos a alguns exemplos então. As fontes históricas, elas podem ser das mais variadas. Primeiro, nós podemos falar das fontes históricas materiais. Temos até alguns exemplos aqui, um bonequinho da sua infância, o ferro de passar da sua avó. Fonte histórica material é aquela que nos proporciona a materialidade, que é capaz de pegar, manusear, encontrar detalhes físicos, enquanto as fontes históricas imateriais é aquilo que você não consegue tocar, como por exemplo uma dança, uma celebração religiosa, uma celebração cultural. A gente está no período de festa junina agora, né? A festa junina, ela traz diversos elementos do passado e da cultura considerada por muitos caipira para a nossa sociedade atual. Esses elementos são imateriais, ou seja, eles não têm materialidade, você não consegue manusear, não consegue tocar, mas também nos trazem referências sobre o passado. A capoeira é um exemplo. Eu tenho certeza que você já tentou, dentro da sua história de vida, dar uma gingada, nem que de brincadeira, com seus amigos ali numa rodinha de capoeira.
Mais um exemplo de fonte histórica material, então, a Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta é um elemento que nos traz diversos modelos de pesquisa. É uma fonte histórica material, é um artefato arqueológico que nos traz escritas do Egito Antigo, de 196 a.C. Eu tenho que lembrar você que antes de Cristo a contagem do tempo ela é decrescente e depois de Cristo a contagem do tempo é crescente. Através de estudos proporcionados pela Pedra de Roseta, nós conseguimos elementos para trazer à tona vestígios históricos de como era a sociedade naquele momento, tá? E uma fonte histórica imaterial, falei para vocês agora há pouco da capoeira. A capoeira, ela traz elementos da cultura africana, da cultura dos escravos. Você quer saber um pouquinho mais? Acesse esse QR Code aqui. Com esse QR Code você vai ser direcionado a um vídeo no Facebook com uma canção utilizada na capoeira. Essa canção vai trazer elementos, inclusive, da cultura, da história e dos momentos que são relembrados dentro desse esporte tão popular no Brasil. Vamos pensar um pouquinho? Até aqui eu só falei e você só registrou. Mas vamos lá. O que são fontes históricas mesmo? São tipos de letras usadas na digitação de um texto? Eu acho que não, né? São marcas deixadas pelos seres humanos e a principal fonte de investigação para os historiadores? Ou são contos de fadas, fábulas? Essa aqui tá fácil, né? Fontes históricas são marcas deixadas pelos seres humanos e também a principal fonte de estudo e pesquisa do historiador. Você gosta desse tipo de joguinho? Ou até mesmo outros jogos que mencionem a possibilidade de estudar brincando? Acesse esse endereço aqui no teu computador ou aponta o teu celular para esse QR Code. Você vai ser direcionado para uma página com jogos capazes de desenvolver a sua habilidade intelectual e até mesmo testar o seu conhecimento. Agora é a sua vez. Falei que você seria o sujeito dessa aula, que você se reconheceria como sujeito histórico. Vamos envolver mais pessoas nessa pesquisa, inclusive. Dentro desse trabalho que você vai realizar em casa, em conjunto com um familiar, um amigo, talvez você tenha o privilégio de ter os teus avós presentes. Nesse trabalho, você vai fazer uma pesquisa sobre algum objeto que essa pessoa que você escolheu possui em casa. Esse objeto representa a fonte material. Quando você começar a dialogar, ouvir os motivos desse objeto e desse elemento ainda estarem presentes dentro da tua família ou da história daquela pessoa, você vai estar exercitando a história oral. Esse relato é um exemplo de fonte histórica imaterial. Depois que você fizer essa entrevista, se possível, você vai pegar esse objeto, trazer para a sala de aula e compartilhar com os colegas a história desse objeto. Vou te ajudar um pouco mais. Talvez você seja um pouco tímido, não tenha proximidade com a pessoa ou até mesmo uma certa desenvoltura. Que perguntas que você pode fazer? Qual o motivo dela ter escolhido esse objeto? Quais lembranças esse objeto desperta naquela pessoa? A quem pertencia aquele objeto? Ou por qual motivo aquele objeto continua sendo motivo de lembrança e até mesmo de felicidade ou memória da pessoa que você mencionou? Vamos pensar um pouquinho e relembrar o que nós vimos hoje. Na aula de hoje nós vimos sobre o ofício de historiador, o que são fontes materiais e imateriais, diferenciamos e comparamos as fontes históricas e a partir desse momento nós produzimos um trabalho de pesquisa. Você, dentro do teu tempo, dentro da tua história, realizou uma pesquisa e um trabalho sobre fontes históricas e o passado. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Nos vemos na próxima aula e fico ansioso pelos relatos das fontes que vocês encontrarem. Um grande abraço.